Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Chilão na área, continuamos online. Meu povo, você já deve ter percebido que a vinheta veio primeiro. Então hoje eu não vou chamar a vinheta. Por que a vinheta veio primeiro? Porque hoje a dinâmica vai ser outra, tá? O que a gente vai fazer hoje? A gente vai corrigir algumas questões do livro. Então pega o seu livro aí e vai para o local adequado que a gente vai corrigir algumas questões. Vê bem, vamos corrigir todas as questões? Não, porque senão ficaria uma aula extensa aí de mais de hora, digamos assim. Então a gente vai escolher algumas questões. E aí eu resolvi escolher questões em cima de era napoleônica, voltando um pouquinho, era napoleônica. Professor, por que era napoleônica? Porque a gente vai ver que a era napoleônica influiu também na independência do Brasil, que foi um dos nossos últimos assuntos. Então vamos falar um pouquinho da era napoleônica, independência do Brasil e um toquezinho ali do Brasil pré-independência, digamos assim, tanto com a chegada da família real, quanto também a questão relacionada ali ao ciclo da mineração. Então a gente vai pegar a era napoleônica, ciclo da mineração, uma coisinha ou outra, e aí vai para a independência do Brasil e pegar mais algumas questões para resolver, tá certo? Então vamos lá. Então aqui ainda em era napoleônica aqui a gente começa, então pega seu livro aí, né? A era napoleônica vai aqui, na 87 já começa a introdução, aí vai da 89 em diante, inclusive já começa aí com algumas questões, né? E aí segue o governo Napoleão na 93, na 94, na 95, 96, 97, 98 e na 99 a gente já tem aí as primeiras questões, né? Tem na 100, tem na 101, enfim. E aí vamos tratar algumas dessas, vamos lá. Na 99, a primeira questão diz o seguinte, tem um texto em cima, né? No dia 26 de agosto de 1789, a Assembleia Nacional Constituinte declarou a célebre Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tendo como base o ideário burguês do iluminismo. Entre os principais pontos defendidos por esse documento, destaca-se respeito pelo Estado, a dignidade da pessoa humana, né, o respeito pelo Estado, a dignidade da pessoa humana, então é o Estado que tem que respeitar a dignidade da pessoa humana, a liberdade e a igualdade de cidadãos perante a lei, o direito à propriedade individual, o direito de resistência à opressão política e a liberdade do pensamento e da opinião. De maneira solene, a declaração tornava explícito os pressupostos filosóficos sobre os quais deveria ser construída a nova sociedade liberal burguesa. Com base no texto, cite características comuns que marcam o momento histórico no qual foi produzida a declaração. Vê bem, o que a gente pode perceber aí, que você pode marcar, né, é a influência de ideais iluministas e a expansão do próprio liberalismo, a ascensão da burguesia, que vai se beneficiar disso tudo, a crise do antigo regime e a contestação aí aos princípios absolutistas. Então, uma questão aí que vai embasar a França, que vai culminar com a França de Napoleão. Beleza pura? Daí a gente só começou falando aí para embasar a França de Napoleão. Vamos aqui para a página 100, na questão 4. Página 100, questão 4. Então a gente embasou aí o terreno, né, sobre a história da França revolucionária, agora vamos para Napoleão. Página 100, questão 4. A imagem do lado é um recorte da pintura A Coroação de Napoleão, de Jacques Louis David, eu acho, sei lá, de 1806. Segundo relatos, antes do Papa Pio VII coroar Napoleão, este tirou a coroa das mãos do representante da Igreja Católica e coroou a si mesmo e a Josefina, sua esposa. Embora pareça uma situação apenas constrangedora, ela carrega um sentido muito maior do que apresenta, uma vez que o líder religioso católico era muito respeitado, conforme estudamos antes. Qual seria a intenção de Bonaparte ao se autocoroar e a sua esposa? Então, meu povo, vocês sabem que Napoleão assumiu total controle, né, da situação, e ele também estava rompendo, né, a França estava rompendo laços com as antigas monarquias absolutistas, que em grande parte, né, algumas delas em grande parte eram católicas. Então, aquelas características do antigo regime, né, do catolicismo, do poder papal,
da monarquia absolutista e de tantas outras coisas que ligava aquele sistema antigo, do regime antigo, Napoleão estava rompendo com tudo isso. Então, quando ele, né, comete essa cena, digamos, um pouco constrangedora, né, o que se espera é que você identifique, né, que era uma demonstração de poder, né, era uma demonstração de poder. Pois ele mesmo estava dizendo, olha, quem manda aqui agora, né, a autoridade máxima desse negócio, a finalidade desse novo governo é Napoleão, né? Napoleão está dizendo, falando, digamos assim, parafraseando, falando sobre ele mesmo, olha, aqui quem determina as coisas são os franceses e eu sou o governante, eu sou a autoridade maior, então nada de uma autoridade me declarar nada, né? Eu sou o novo governador e estão rompendo aí, de um certo modo, é uma forma de expressar assim, quem manda aqui no local, se assim possa se dizer. Beleza? Então é um ato que parece uma bobagem, né? Parece um constrangimento, mas simbolizava bastante o que estava acontecendo. Aí, como eu falei para vocês, Napoleão agora imperador, né? Ele tocou o terror ali na região. E aí a gente vai para a questão 102, vai para a página 102 e vai tratar aqui a terceira questão da página 102. A ascensão de Napoleão Bonaparte ao poder na França representou, tá? Letra A. A adoção é uma questão da PUC, aí, bancada bem difícil. A ascensão de Napoleão ao poder na França apresentou a adoção de uma política de reconciliação, assegurando a paz interna e canalizando o furor revolucionário para as campanhas externas. Veja, quando Napoleão assumiu o governo, ele centrou o poder e organizou, né, com força e com firmeza, digamos assim, ele centralizou o poder e trouxe uma relativa paz à França. A França agora não estava mais naquela agitação revolucionária, porque agora Napoleão, né, assumiu como ditador e impôs, né, a paz, digamos assim. E toda aquela energia agora da revolução foi utilizada, sim, para combater os inimigos externos, as coligações, né, inimigos como Inglaterra, como Áustria, como Rússia. Então, a resposta correta já de cara é a letra A. Mas vamos ver as outras questões do que aqui tem errado. O estabelecimento de um governo popular, até que sim. Garantindo a efetiva participação das massas na condução das coisas públicas, não. Napoleão era imperador, quem mandava era ele. Então, nada de participação das massas. E que perdeu prestígio, inclusive, em alguns momentos. A busca de um equilíbrio de poder no continente europeu, por meio da celebração de uma série de alianças com as principais potências, não. A gente viu que Napoleão estava fazendo aliança com ninguém, Napoleão estava tocando terror. A gente viu que quando Napoleão fazia algum tipo de aliança, já era impondo a sua vontade. Então, tinha país que ele dominava, tinha país que ele obrigava, né, o país a aceitar suas imposições, e a Inglaterra, a princípio, até assinou um acordo de paz, mas depois, com outros conflitos, o próprio Napoleão, ele, né, isolou a Inglaterra aí com o famoso bloqueio continental. Então, nada de aliançazinhas para resolver nada. E o fim da política isolacionista, até então mantida pelo governo francês, que passava a interferir diretamente nas questões europeias. Não, a França ela já mantinha aí uma ligação muito grande, uma influência muito grande aí na Europa. Então a resposta correta realmente é a letra A. Beleza, pura? Bom, meu povo, vamos agora aqui, ainda em Napoleão, página 103, sétima questão. Durante o período napoleônico, tem a datinha aí, 1799 1815, página 103, sétima questão, UFB, dentre as medidas adotadas por Napoleão Bonaparte, assinale a que teve repercussão importante nas relações comerciais do Brasil com a Inglaterra. Foi aquela que fez com que iniciasse o nosso processo de independência. Qual foi o acontecimento? Restauração financeira com a consequente fundação do Banco na França. Isso teve a ver com o que com o Brasil? Nada, né? Declaração do bloqueio continental em 1806, com o qual Napoleão visava arruinar a indústria e o comércio inglês? Resposta correta, letra B. O bloqueio continental proibia qualquer país de negocializar com a Inglaterra. Portugal era um parceiro da Inglaterra, ficou proibido.
continuou a negociar aí as escondidas e aí tentou fazer o jogo duplo, não deu certo. E aí Napoleão resolveu invadir Portugal e os portugueses vieram para o Brasil dando início ao processo de independência do nosso país. Então, foi por causa dessa situação que começou o nosso processo de independência, então interferiu diretamente na história do Brasil. Promulgação do Código Civil, não, isso é uma coisa mais ali interna. Expansão territorial da França com a incorporação de várias regiões formando o Império, até teve, mas de maneira geral, o do Brasil foi o bloqueio continental e a criação do franco como novo padrão monetário, não, também foi uma questão mais interna. Então, resposta correta, letra B. E aí, duas questões de vestibular, né? Você acertou? Acredito que você tenha acertado. Bom, vamos lá. Vamos seguir agora aqui, dar uma olhadinha aqui em século da mineração, beleza? E aí eu queria começar na 124. Primeira questão, falar um pouquinho de século da mineração. O ideário iluminista, a base fundamental das revoluções burguesas, teve repercussão por todo o mundo ocidental, difundindo uma nova visão de mundo que não era mais compatível com a escravidão e com o feudalismo, modo de produção ligado ao antigo regime. O Brasil colonial não ficou à parte desse processo e teve vários movimentos influenciados por esse pensamento. Resumindo, ele está perguntando, aponte um movimento influenciado por ideais iluministas. Bom, provavelmente o mais famoso deles, ou um dos mais famosos deles, porque foram vários, e aí eu vou citar o último que a gente falou sobre o século da mineração, que foi a Inconfidência Mineira. Mas tem outros aí também, beleza? Questãozinha fácil só para abrir esse princípio, né? Veja que a relação está sempre ali, ó. Ideias iluministas, França, acontecimentos na Europa, influência no Brasil. Você vê como a influência é grande. Bom, aqui na página, deixa eu ver, aqui na página 128, a gente tem alguns conflitos envolvendo, tá, o período do século da mineração. Página 128, questão 5. Com a descoberta das minas de metais e pedras preciosas no século 17 e 18, muitos colonos aventureiros de outras capitanias do Brasil se dirigiram à capitania de São Paulo, onde na época encontrava-se centros da mineração. A relação entre mineradores paulistas e aqueles que chegavam e aqueles que lá chegavam passou a ficar conturbada no início do século XVIII, fato que deu origem a um confronto sangrento conhecido como. Meu povo, vê bem, você vai voltar aqui na página, volta aqui na página volta aqui na página 112 e aí você vai ver revolta do período minerador. Logo de cara você tem Guerra do Emboaba. E se você ler aí sobre Guerra do Emboaba, inclusive foi falado num vídeo, se eu não me engano, ou foi falado no aula online, que foi justamente aquela guerra que envolveu pessoas que vinham de fora e queriam explorar as minas da região, que combatiam e acabavam entrando em confronto com a galera que já estava aqui na região, que a gente estudou, né, praticando, tentando aí praticar a mineração. Então a resposta correta é a letra A, Guerra do Emboaba. Mas até porque Guerra de Canudos é um assunto que a gente ainda vai ver no nono, contestado também, Guerra dos Tropeiros Novinos e Guerra do Distrito Diamantino também não. Então, realmente a Guerra do Emboabas a gente viu, né? Esse é o contexto, está na página que eu falei, caso você queira confirmar, tá bom? Vamos seguir agora para a independência do Brasil mesmo, que é o nosso objetivo. Então você passa aí para o capítulo 7, começa na página 150, aí vai vir aí alguns textos, e aí você vem, né, passando aí da 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, e vai até aí a 163, é quando os textos param. E aí você vem para 165. A 165 é onde começa a questão da independência propriamente dita. Então, deixa eu ver aqui. Acho que aqui já vem para o Brasil independente. Eu acho que eu vou fazer algumas perguntas pessoais aqui, mas deixa eu ver. Guerra da Independência. Do Brasil independente já vem mais para as questões
do próprio Império. Então vamos aqui. Deixa eu ver. Vamos aqui para uma pergunta mais direta. Meu povo, bem, pode fechar aí o livro e anota essa pergunta aí no seu caderno, tá? Quais os fatores, anota aí, quais os fatores mais influenciaram, tá, as questões da volta da família real para Portugal? Qual foi o fator que mais influenciou, na verdade, a volta da família real para Portugal? E qual é a relação disso com a independência? Vou dar um tempinho para você pensar. Pensa aí. E aí, já pensou? Dá uma pausa, pensa, tenta responder e vamos aí para a questão. Sim, só um detalhe. Por que eu não estou trabalhando agora o livro nessas últimas? É porque do assunto que a gente já viu, o livro já pula para o Brasil Império. Então eu estou fazendo algumas perguntas aqui à parte. Vê bem, o fator que influenciou foi a Revolução do Porto, que acabou com o regime absolutista de Portugal, transformou numa monarquia constitucional. E quando a família foi obrigada a voltar, ficando Dom Pedro, havia aí uma possibilidade do Brasil voltar a ser colônia, lembrando que o Brasil fazia parte do Reino Unido. Então o que é que aconteceu? Diante dessa situação, a elite brasileira, que já tinha experimentado uma certa independência, começou a se organizar juntamente com Dom Pedro para tentar e lutar pela independência, fato que ocorreu mais na frente. Uma segunda pergunta: o que foi o dia do fico? E aí, o que foi o dia do fico? Um tempinho para você pensar. E aí, pensou? Bom, meu povo, deu a pausazinha, pensou, anota aí no caderno que foi o dia do fico. O dia do fico, vamos para a resposta. O dia do fico é exatamente um dia específico em que, depois de várias intimações para que Dom Pedro acabasse com essa história de se articular e que voltasse de vez para Portugal, né, Dom Pedro ele resolveu desobedecer de uma maneira mais clara, e aí, né, dizem que numa solenidade junto a várias pessoas, digamos assim, ele declarou, né, que por bem de todos e felicidade geral da nação, ele ficaria, porque a sua volta poderia representar uma transformação do Brasil novamente em colônia. Então, quando ele disse que ficava, né, conhecido como dia do fico, ele marca aí um momento decisivo para a história do Brasil, onde começam os preparativos para a independência. Agora, a segunda questão: como foi o acontecimento, né, do 7 de setembro que marca a própria independência? Deixa aí, quais foram os acontecimentos que marcam o próprio 7 de setembro? Vai, pensa aí, dá uma pausa e pensa aí. E aí? Deu a pausa? Já pensou? Eita, professor, foi rápido. Você deu uma pausa, então deu tempo de pensar. Então anota. Quais foram os acontecimentos marcantes do 7 de setembro propriamente dito? Bem, meu povo, vê bem. Primeiro, a gente tinha a esposa de Dom Pedro, Leopoldina, que estava na regência, juntamente, né, com José Bonifácio. Esses aí receberam, né, já estavam recebendo as intimações para que voltasse. E aí eles resolvem chamar os ministros, né, faz uma assembleia e aí redige a declaração de independência. Dom Pedro estava em viagem para se articular e conseguir apoio, e aí no meio do caminho, né, já de volta para a sede do governo, digamos assim, ele recebe um mensageiro enviando a carta falando dos acontecimentos, e aí as margens do rio Ipiranga, né, se fosse para descrever, tem um acontecimento marcante que é quando ele discursa para a sua guarda, né, para as pessoas que estavam ali com ele, né, diz que Portugal, né, quer escravizar, quer tomar o Brasil de novo, e aí diz que a partir daquele momento está cortada a relação, manda tirar os símbolos que representam Portugal e jura naquele momento que lutaria pela independência do Brasil, né, tira sua espada e dá o famoso grito do Ipiranga. Talvez sejam os acontecimentos mais marcantes aí, né, do 7 de setembro e do que aconteceu um pouco antes e um pouco depois. E por fim, para fechar o nosso assunto, o que foi as guerras de independência e propriamente dito, como foi que fechou essa história toda, né? Então, como é que fechou o processo de independência brasileiro, o que foi a guerra de independência e como fechou o processo de independência do Brasil. Pensa aí. E aí, pensou? Deu a pausa? Bom, meu povo, vamos lá. Vê bem, as guerras de independência foi o seguinte: como já foi falado, algumas regiões do Brasil só souberam da notícia da independência depois,
teve alguns estados, né, teve algumas províncias, alguns estados que não concordaram, e aí houve alguns conflitos, porém tudo se resolveu quando Dom João finalmente aceitou, né, a independência do Brasil, viu que não tinha mais volta, e aí a Inglaterra e os Estados Unidos foram os primeiros a reconhecerem, e alguns cogitam também o acontecimento de um grande acordo econômico em que o Brasil aceitou ficar com a dívida de Portugal com a Inglaterra, né, para que isso tudo se fechasse, né, fechasse todo esse processo aí, né, que o Brasil agora seguisse sua vida longe, né, cortando os laços com Portugal. Meu povo, é isso. Resolvemos algumas questões do livro, você anotou algumas questões aí no caderno também, eis aí algumas respostas, né, e a gente vai se vendo nas próximas aulas, beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!